Boa noite a todos. Estamos juntos aí na nossa 15ª semana da disciplina de Educação e Tecnologias, no curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal Sul de Minas, campus Muzambinho. Dando sequência hoje ao conteúdo iniciado na aula passada, docência e educação à distância. Trago para vocês, nessa aula de hoje, 3 vídeos aí que complementam ao nosso conteúdo. Uma até eu já deixei guardado aqui com vocês, já deixei gravado, depois vocês ouçam, que é uma colocação sobre o riso. Achei tão interessante, tá? Porque estava dentro desse contexto de sala de aula, de docência, tá? Que eu fiz essa gravação aqui, até peguei um fundo do que tinha lá, tá? E achei isso bastante interessante mesmo, né? Esse vídeo aqui. Tem o finalzinho aqui. Era só uma ideia de que eu podia fazer diferente. Bom, depois vocês assistam aí. Eu até não tinha feito teste nele, não. Ouçam aí direitinho, tá? Mas não, é um complemento, só um material complementar aí. Tá? Dos saberes da docência online, é o mesmo material, né, da aula passada. Iremos continuar com nossos slides. E eu trouxe aqui, né, o assunto a ser trabalhado hoje, que é a epistemologia. É uma palavra até difícil de falar aí para vocês, né? Epistemologia, né? O que é a epistemologia? Tenho aqui um diagnóstico do que é o ato dela ser utilizada dentro da psicologia, tá? E as comparações que são feitas ali. Mas eu adianto para vocês que a epistemologia é também conhecida como teoria do conhecimento, que é um ramo da filosofia que estuda como o ser humano ou a própria ciência adquire e justifica os seus conhecimentos. Não basta, né, você aplicar e levar esse conhecimento, você tem que justificá-lo do porquê. Né? E com isso você tira a dúvida, você quebra, né, aquela dúvida que possa ter ficado na cabeça do aluno. Né? Ou seja, é o estudo, né, que procura encontrar quais são as condições necessárias e suficientes para que um resultado de uma afirmação seja específico ou não. Está errado. Ah, por que está errado? Né? É provar esse outro lado, né, da razão do sim ou do não ou da justificativa. A palavra epistemologia, ela vem do grego, né, que significa episteme, que é conhecimento, e logia, que é estudo. Então, né, ela é o estudo do conhecimento, também conhecido como filosofia da ciência. A preocupação dela, como sabemos a verdade? Como separamos as ideias verdadeiras das ideias falsas? Isso daí é importante. Como que é feita essa separação do que é verdadeiro do que é falso? Como que adquirimos esses conhecimentos? Ou como que aplicamos, que afirmamos, né, uma situação está verdadeira ou não? Dentro da filosofia, Platão, tá, dizia que a epistemologia ela se opõe à crença. Isso porque ela está justificada em um estudo onde a crença é apenas um ponto de vista. E a gente sabe que não é. A crença não é um ponto de vista. A crença ela vem, né, se sobrepor, se intensificar a partir de estudos e da comprovação daquela ciência. Né? Então, não é apenas um ponto de vista. Eu acho, eu tenho esse ponto de vista assim. Então, o que dizia Platão, né, foge um pouco do que vem a ser a epistemologia.
tá? Epistemologia. Né? Olha que é difícil, quero ver vocês falarem. Vocês estão rindo aí de trás? Eu quero ver vocês falarem, tá? Falarem e falarem rápido, tá? Então, não ri não, tá? Não ri não. Outra situação também, né, da questão do que diziam os filósofos, né, na filosofia moderna, a epistemologia é levada em discussão pelos racionalistas empiricistas, provocando duas posições diferentes. Então, o que os empiricistas provocavam naquela situação? Primeiro, eles afirmavam que o conhecimento deve ser baseado na experiência, ou seja, no que for aprendido durante a vida, que não deixa de ser verdade também. Né? A bagagem de tudo que nós vivenciamos, né? A bagagem que a gente leva para uma sala de aula após uma experiência de longa data, ela faz muita diferença. O significado dela é muito efetivo dentro da sala de aula. Né? Então, dizer que estaria errado também, né, que os empiricistas diziam que isso, né, foge, não, eu acredito que não. Né? O conhecimento deve ser baseado na experiência. Então, ele é também baseado na experiência. Tá? E a outra é a oposição racionalista, que afirma que a fonte do conhecimento se encontra na razão e não na experiência. Vocês percebem que são dois momentos totalmente antagônicos. Né? São duas situações que geram aí um debate assim, bastante enriquecedor. Né? Se a gente for trabalhar a epistemologia, olhando a filosofia moderna, como um espiritista analisa, ou dentro da filosofia da ciência, né, que é o que Platão pregava ali. Agora, um conceito assim bastante novo e real para os dias de hoje, né, é o que dizia Jean Piaget. Segundo Piaget, a epistemologia genética consiste de uma teoria elaborada pelo biólogo por ele, né, pelo biólogo Jean, onde a afirmação é que a genética é a junção das duas teorias juntas. Tá? Então aí, o que ele está falando? O empiritista com o racionalista? Não. Um apriorismo com o empirismo. O que é o apriorismo? É o conhecimento que não depende de experiência prática. Vocês têm prática com alguma área da tecnologia? Por exemplo, eu domino o celular, consigo. Ótimo, então você é um apriorismo, você tem um apriorismo quanto ao celular. Mas eu peço para vocês o seguinte: desenvolvam um script, uma janela, um formulário para mim utilizando linguagem de programação. Ou seja, essa daí eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho uma experiência prática, eu até sei como que faz, os caminhos que eu vou fazer, tomar para montar um formulário. Pensa no Google Forms, mas eu não tenho a prática para sentar e montar. Né? E o empirismo? O que o empirismo diz? O empirismo diz que o conhecimento é adquirido através das experiências práticas. Enquanto o apriorismo depende da experiência prática, o empirismo afirma, tá, que é através desta experiência prática. Então, a teoria genética criada por Piaget segue uma linha. Ele segue uma linha que acompanha o desenvolvimento do ser humano em 4 estágios. Tá? Quais são esses estágios? E é principalmente os estágios que a criança tem no seu desenvolvimento. No seu desenvolvimento e na sua aprendizagem. Olha, o sensório motor, que é do 0 aos 2 anos de idade, que é quando a criança está na fase das operações sensoriais, né, adquirindo conhecimento através dos sentidos, desenvolvendo habilidades. Né. O pré-operatório, que é na fase dos 2 aos 7 anos. Né, aí nessa fase, né, a criança já adquire o conhecimento através da prática.
mas ainda leva-se em consideração, né, a linguagem e a intuição, né, que está dentro daquele meio dele. Então, a criança adquire conhecimento através da prática, mas com significados da linguagem e intuição. E é o que ajuda muito. Uma família, quando ela desenvolve mais diálogo dentro de casa, quando são mais comunicativos, quando conversa com a criança, ela tem um desenvolvimento diferente, principalmente no linguajar. Né? Ela já vai assimilando parte do vocabulário do meio onde ela vive. Este é o pré-operatório, de 2 a 7 anos. Dos 7 aos 12, nós temos o operatório concreto. Bom, mas aí nesse concreto, a criança já começa a utilizar da lógica. É o momento para começar a trabalhar a lógica, né? As soluções lógicas, os problemas lógicos, a matemática na cabeça da criança. Né? É o operatório concreto. E, a partir dos 12 anos de idade, né, é o chamado operatório formal ou abstrato, né, que é quando a criança passa a elaborar hipóteses e trabalhar com conhecimentos abstratos a partir das suas próprias conclusões. Então, quando se diz que uma criança é superdotada, o que acontece, né, dentro desses estágios, dentro dessa linha de desenvolvimento? Eles simplesmente são antecipados. Então, eu posso ter criança de 2 a 7 anos, que seria a fase pré-operatória, já trabalhando com formal abstrato. Né? Já trabalhando com elaboração de hipóteses, já trabalhando com conhecimentos abstratos, né? E já tirando conclusões. É aí que entra, né, o começo de um diagnóstico do QI, né, de uma criança, né, do nível de QI dessa criança. Tá? Então, isto está voltado aqui para o que é epistemologia. Tá? Dentro daquele texto que nós estávamos trabalhando na aula passada, cadê ele aqui? Os saberes da docência online, nós estamos aqui, ó, na epistemologia da prática, que é o paradigma da epistemologia, né, como quadro teórico, se justificando ao buscar, ao paradigma do buscar. Entra naquele estudo do Piaget, entra naqueles 4 sensores que a criança desenvolve, né, ao longo da fase, né, inicial de adquirir conhecimento, de ter uma lógica, de obter conclusões. Né? Então, aqui é o que ele fala, olha, reconhecimento do saber oriundo, mobilizado e reconstruído nas práticas docentes, busca compreender e elucidar a produção de saberes, então está dentro da fase do Piaget, né? No bojo da experiência docente, saberes subjetivos que objetivam a uma ação, e nesses estudos interessa saber como os professores integram esses saberes e suas práticas, os produzem, os transformam e os ressignificam no seio do seu trabalho. Principalmente isso. Como que ele ressignifica o aprendizado, né, o ato de levar a informação, o conhecimento, para que ele possa ser digerido, né, pelo estudante, pela criança, pelo discente. Nessa pesquisa de formação, né, então nós temos a autoria, a colaboração, a multireferencialidade, a reflexão e
finaliza com uma contextualização. Pega assim, um assunto e trabalha ele. Pega o assunto de um autor, junta, faz uma pesquisa naquele assunto do autor, de como ele enxerga, né? Ele visualiza aquele tema expondo, né, para os seus seguidores. E aqui eu coloquei para vocês aqui justamente, tá, um diálogo de Antônio Novoa. É interessante o que este, não sei se ele é argentino ou se ele é francês, né, traz aqui para nós, tá, dentro desse contexto aí. E neste complemento, tá, esse daqui tá em duplicidade, esse aqui não existe aqui não. Esse complemento é o complemento de Tardif, saberes docentes e formação profissional. É um texto pequeno, né, de 30 minutos aí. Eu estou sem login aqui. De 30 minutos aqui, né, que ele permite que a gente possa fazer essa colocação. Deixa eu voltar lá. Acho que eu estou com uma janela aberta a mais aqui. É o que está me... Deixa eu retornar meu papel normal. A sorte que eu já tinha parte desse conteúdo montado dessa aula, né? Porque senão, olha, não seria fácil, né? Nesse final de semana, a gente saiu de uma aula na sexta, né? Montar tudo e deixar aqui para vocês, né? Mas vamos lá. Aqui então eu tenho o... Cadê? Aqui. Tem a sequência aqui. Esse é o espaço. É o espaço que o docente tem para ele poder trabalhar dentro de um conteúdo, seja ele online ou presencial, mas principalmente online, na educação à distância, né? Que o distanciamento da escola, né? O distanciamento da vista do professor. Né? Então, as dificuldades que traz aí para o docente trabalhar na educação à distância. E os diálogos com os autores da epistemologia da prática. Que é Freire, Paulo Freire, acho que nem precisa falar nada sobre ele, né? O Novoa, Tardif e Josso. Tá? Eu trouxe para a gente poder trabalhar hoje, né, o Novoa. O formador forma-se a si próprio através de uma reflexão sobre os seus percursos pessoais e profissionais. O formador forma-se na relação com outros, numa aprendizagem conjunta que faz apelo à consciência, aos sentimentos e às emoções. O formador forma-se através das coisas, dos saberes, das técnicas, das culturas, das artes e das tecnologias. Em sua compreensão crítica, ecoformação. É uma obra dele, né, de 2004. E eu até tinha trazido um outro texto para vocês. Deixa eu pegar aqui, para me fazer uma leitura. Vocês aqui. O Novoa, ele é português, gente, tá? Porém, argentino aí não, ele é português. Tá? Novoa reúne 3 características que são bastante importantes dentro do que ele diz aqui a respeito da
epistemologia. Quais são, né, essas três características? O rigor teórico e conceitual da investigação, o tato e a sensibilidade pedagógica, tá? E a unificação, tá? Nisso daí ele propõe a unificação do ensino superior. Que unificação é essa? Para ele, a teoria e a ação educativa são duas vertentes insociáveis. Na exploração de seus temas de estudo, Novoa faz uso de instrumentos teóricos heterogêneos, à procura de conclusões que não estejam evidentes na superfície dos fatos. Ele trabalha com o método historiográfico e adota uma perspectiva comparada, o que se reflete nos livros, né, que organiza e nos capítulos escritos por diferentes autores, né, onde o assunto epistemologia é aplicado na prática. Dois trabalhos mais conhecidos de Novoa são A Profissão Professor e Vida de Professores. São livros publicados na década de 90. É o estudo das histórias de vida, tá, que aparece como uma ferramenta para identificar como que se constrói o interior da ação educativa, os saberes do cotidiano. Essa investigação que ele fez, né, levou à formação de um novo tema que ele veio a trabalhar aí, que é a evolução biográfica, ou seja, como a vida do profissional é, antes de qualquer coisa, né, como que a vida da pessoa é quando ela trabalha como professor. Como que é o meio dela? Onde todo conhecimento é autoconhecimento e toda formação é autoformação. Então, o que esse educador português nos diz, né, o que ele nos passa aqui é justamente, né, a questão do ser professor. Nesse debate de buscar histórias de vida, trazendo para o cotidiano e fazendo as análises dela. E essa história de vida é o que dá essa bagagem, né, para que possa ser trabalhado o processo de ensino, né, e de formação. Então, nesse vídeo aqui, tá, eu vou mostrar para vocês. Eu vou até antecipar aqui. A metáfora de que nós, num determinado ambiente... Olha só. Olá a todos. Nós temos o imenso história, além de vários títulos, 2018, o professores, desde já, e desejo ambiente principais, aula inaugural, que teve, na verdade, como um dos pontos principais a questão do ambiente escolar ou dos ambientes educativos. Ambiente aqui enquanto metáfora. A metáfora de que nós, num determinado ambiente, não podemos pedir às pessoas para fazerem coisas que esse ambiente não permite. Se eu, neste ambiente em que estamos aqui agora, que é o ambiente do teatro, pedir às pessoas para jogarem futebol, eu não consigo jogar futebol aqui dentro. Não é? É impossível jogar futebol aqui dentro. As cadeiras não permitem, porque não há espaço, porque não há balizas. Este ambiente não permite. Observe com atenção a colocação que ele vai fazer do professor. Palestras, fazer apresentações. O problema da escola e da pedagogia ao longo do século XX é que nós andamos a desenvolver teorias, desenvolver métodos, desenvolver princípios que queremos colocar num ambiente escolar que não é favorável a isso. E quais são estas teorias? Teorias com as quais todos estamos de acordo.
O John Dewey, grande pedagogo americano, falava do credo pedagógico, do seu credo pedagógico. Qual foi o credo pedagógico do século XX? Que era importante promover a autonomia dos alunos. Dizia-se na altura a autonomia dos educandos, daqueles que se vão educar, a autoeducação. Que o ideal educativo é promover a nossa autonomia. Ideais como a diferenciação pedagógica, isto é, não podemos dar a mesma aula a todos os meninos e a todas as meninas, porque cada um tem o seu ritmo de aprendizagem, cada um tem o seu processo de desenvolvimento e, portanto, a escola tem de ser um lugar onde cada um pode encontrar o seu ritmo e o seu processo de aprendizagem. A ideia da inclusão, mas nós só podemos incluir se respeitarmos a diversidade e respeitarmos que para incluir não podemos incluir todos da mesma maneira, não podemos incluir todos numa sala de aula uniformizada. A ideia da educação como cooperação, isto é, que o mais importante na educação é o trabalho que fazemos uns com os outros, é o trabalho de cooperação, de diálogo uns com os outros. Na mais recente versão do curso médico da Universidade de Harvard, que é a melhor faculdade de medicina do mundo, na apresentação desse curso, chamado Pathways, Caminhos, o diretor do curso dizia: nós sabemos que os nossos estudantes aprendem mais uns com os outros do que aprendem connosco os seus professores. Não é? Estão vendo como que isso é interessante? Aprende mais um com os outros do que às vezes com o próprio professor. Se nós trabalhamos em equipe, né, se nós conseguimos trabalhar em equipe e trocar informações ali, há esse complemento mesmo, né? Do aprendizado muito mais com o colega, às vezes, do que com o que o professor passa lá. E vocês já lembram quando eu disse que eu estou aqui falando, mas eu não sei a que ponto ou tanto que eu estou atingindo cada um de vocês dentro do entendimento? O que eu acho, o que eu suponho estar transmitindo, talvez vocês não estejam conseguindo assimilar. E aí, quando troca-se ideias com os colegas a respeito daquele assunto da aula, há um maior entendimento. Isso é através do estudo que ele fez. A ideia de que é preciso uma aprendizagem cooperativa, que é preciso uma aprendizagem de cooperação. A ideia da comunicação, isto é, vem do célebre pedagogo francês, do Freinet, que o que é importante é comunicar, que a criança só aprende a ler se quiser comunicar, ela só aprende a ler se tiver alguma coisa para dizer aos outros, ela só aprende a ler se aprender a escrever, a comunicar com os outros, e num certo sentido a leitura é a apropriação do passado, a escrita é a nossa inscrição no presente e no futuro, e portanto a ideia da inscrição e da comunicação, a ideia fortíssima em Paulo Freire, da educação como um ato de criação, não como um ato de consumo do saber, mas como um ato de criação, de pesquisa, etc. Estamos a falar de 7, 8, 9 ideias, que são as ideias da pedagogia do século XX. O problema é, num ambiente escolar, de sala de aula, com carteiras fixas, com os alunos de costas uns para os outros, em que tudo está normalizado, em que todo aquele espaço está preparado para que no quadro negro se deem aulas, para que, utilizando o quadro negro, grande invenção do século XIX, na verdade, o quadro negro é o símbolo do modelo escolar, é o símbolo da sala de aula, porque é a partir dali que o professor dá as suas aulas, é a partir dali que o professor dá as suas lições. Numa estrutura, num ambiente escolar destes, é possível a autonomia, é possível a diferenciação pedagógica, é possível a cooperação, é possível a comunicação, é possível a criação. Nós sabemos que não é. Então, o grande problema das últimas décadas é que nós desenvolvemos teorias pedagógicas e a própria sociedade, os pais, as famílias acreditam nisto, na autonomia, na criatividade, na pesquisa, na diferenciação. Desenvolvemos um ideário que não é apenas pedagógico, não é apenas dos educadores, é das famílias, é dos pais, é da sociedade, mas depois não construímos ambientes escolares favoráveis a que estas coisas aconteçam. Então estamos, enfim, naquele dilema que é achar que queremos que se jogue futebol dentro de um teatro destes, não é? E não se joga futebol dentro de um teatro destes. Isto é, até podemos
com muito esforço, arrumar as cadeiras, arranjar aqui um bocadinho de espaço, mas será sempre artificial, não é? E isso foi o problema da inovação pedagógica. Nós arranjamos os espaços, tentamos fazer, ajeitar uma coisa, mas o ambiente. Então o grande debate da escola do século XXI, aquilo que eu chamo a metamorfose da escola, a mudança da forma da escola, é criar os ambientes educativos, espaços educativos, formas de trabalho que cortem, que rompam com o modelo escolar, com a forma escolar tal como a conhecemos e que permitam que finalmente aconteça aquilo que há tantos anos dizemos que é preciso acontecer e que não tem acontecido. A autonomia, o trabalho conjunto, o trabalho da aprendizagem, uma aprendizagem que tem a ver com o estudo, que tem a ver com o trabalho entre os alunos, que tem a ver com a realização de projetos, sempre em torno do conhecimento. Eu acentuei muito na minha aula inaugural este ponto. Muitas vezes, e sobretudo no Brasil, opõe-se o conhecimento à educação integral, não é? Ou opõe-se o conhecimento à cidadania, ou opõe-se o conteúdo aos valores. Não. Tudo isto tem que estar junto, não é? Tudo tem que estar junto. Não é? Como eu dizia ontem, não há cidadania sem matemática. Não é? Isto é uma provocação, uma frase provocatória, mas é preciso dizê-la. Para ser cidadão, é preciso saber matemática. Não é? E, portanto, a matemática faz parte da cidadania. O conhecimento é a matéria-prima central da educação escolar. Mas dizer isto não quer dizer ficarmos prisioneiros de uma forma escolar preparada no século XIX para uniformizar, para normalizar, para que o professor dê aulas através do quadro negro, implica reconstruir um ambiente educativo diferente, um ambiente educativo contemporâneo, em que seja possível fazer, finalmente, aquilo que há tanto tempo andamos a dizer que é preciso fazer. Interessante esta fala dele, né? E muito realista também. Por vocês assistam, né, esse restante aqui, porque esse diálogo com ele é bastante, sabe, enriquecedor assistir esse vídeo aí. Segundo, né, o Antônio, e aí foi colocada certas situações para ele. Primeira delas, olha, como saber o que é essencial? No momento em que você está passando, trabalhando um conteúdo com o aluno, como saber o que é essencial, o que você deve passar ao aluno? O que deve ser ensinado na escola é o que une e o que liberta. O que une é aquilo que integra cada indivíduo dentro de um espaço. Por exemplo, a língua, as artes plásticas, a música, a história. Isso é o que liga. E o que liberta? É justamente o conhecimento adquirido. O despertar do espírito. A capacidade de julgamento próprio. Então, com base nesses dois princípios, o que é mais importante, a gente vai ponderar no momento em que está levando esse conhecimento a uma criança, por exemplo. Agora, por que é tão difícil separar o conteúdo escolar, aquilo que você vai ter que trabalhar com a criança ali, com o conteúdo social? O grande problema que leva a essa situação é justamente as carências que os nossos alunos têm hoje. O meio de onde eles vêm, o ambiente que eles desenvolveram ou estão se desenvolvendo, né? E dentro dessa perspectiva, né, é preciso que o professor ele possa ceder um espaço para ele observar, né, como é este aluno, como que eu estou analisando, como que é a análise deste aluno para que eu possa aplicar um conhecimento com ele. Isso na igualdade dos direitos, tá? Da mesma forma que um que tem mais facilidade, o que veio de um outro meio, ter a mesma absorção
daquele que veio de um meio diferenciado. O que a gente diz é que não existe inclusão social se os estudantes não aprendem, tá, junto com as ferramentas que nós temos no nosso cotidiano, trabalhar o conhecimento de uma cultura. E essa palavra inclusão social é o tanto que ela é importante para os dias de hoje, onde nós temos a política totalmente voltada para as consequências futuras de um país. Eu posso não gostar de política, eu posso ter as minhas opções entre A e B, mas eu sei que a política influencia no resultado de um país, né? No que é possível que a gente possa absorver, no que é possível que nós possamos ganhar lá na frente, em termos de aprendizado, em termos de entendimento. Então, está socialmente ligado ali, né, a esse conhecimento da cultura. Até que ponto um gestor, né, ele pode mexer no currículo quando há uma política nacional definida pelo governo? Isso é importante, olha. Nós temos o MEC, né, que dá a cartada final, né, que nos dá um plano de diretrizes para que nós possamos seguir, né? Mas até que ponto eu posso trabalhar, mudar esse currículo aí, né? O que eu tenho que ter em mente é que o que é imposto pelo órgão competente, o MEC, não no sentido de imposição mesmo, mas o que ele nos sugere, né, é que essas imposições elas possam ter uma brecha. E dentro dessa brecha, eu vou escolher o que é prioritário para que eu possa trabalhar com o meu discente. E trabalhar uma política educacional, trabalhar um dualismo, trabalhar como as elites investem em educação privada. É uma realidade diferente, dependendo do meio que você vem. Quanto que as escolas públicas estão cada vez mais centradas, né, nas dimensões da sociedade. Esta é uma educação, né, que é feita em qual cenário? Um cenário que esteja prevendo o futuro? Um cenário, né, que trabalha de uma forma desigual, em baixa, bem tranquilo, bem light, ou numa velocidade maior? E qual a certeza que a gente pode ter disso daí? Nós podemos ter a certeza que quando nós trabalhamos um mesmo método, uma identidade diferente para os nossos alunos, eu estou com uma tendência de aumentar a desigualdade de oportunidades. Por quê? Porque os alunos não irão, né, assimilar da mesma forma. E aí talvez eu esteja trabalhando preferências. E quando eu estou trabalhando preferências, né, eu estou privilegiando alguém. E se eu estou privilegiando ele no hoje, né, no presente, o futuro irá trazer uma desigualdade de oportunidades. Ele não estará concorrendo com outro de igual para igual. Ele teve uma base, né? Ele teve um momento em que ele pôde assimilar mais, ter uma dedicação do professor, ter uma atenção maior, tá? Enquanto que o outro talvez se mostrasse desinteressado, mas talvez também pelo meio onde ele veio não permitiu, né, que ele demonstrasse dentro daquele cenário algo que pudesse ser cativante com o docente. E nas cobranças depois? Como que poderão ser essas cobranças do ensino lá no futuro? O que a gente pretende com a sala de aula? De uma coisa a gente sabe. Os problemas não estarão todos resolvidos. O que a escola pode dar a uma sociedade?
Ou então, eu ainda posso fazer a pergunta ao inverso. O que a sociedade pode contribuir para com a escola? Como que a comunidade vai ajudar na missão educativa? E isso é muito importante, a gente não tem um respaldo. A escola, né, ela é realmente a transição daquele papel do ensinar e de dar oportunidade igual a todos? Como que a sociedade enxerga isso? A escola dá conta? O professor se vira? E a oportunidade lá no futuro? E a desigualdade que vai gerar isso lá na frente? Estão vendo? Estão vendo como que um simples método trabalhado aqui no início de uma forma errada, equivocada, pode nos trazer aí, né, lá no futuro, uma desigualdade enorme. E eu acredito que é isso que esteja acontecendo nos dias de hoje. Existe, principalmente aqui no Brasil, uma desigualdade gritante dentro do nosso país. Seja pela política, seja pela forma como o ensino vem sendo trabalhado ao longo de décadas, pela não prioridade desse ensino, né? pelo simples fato de ser jogado aos estados e municípios, né, a obrigação do educar. E aí vencem as normas que são bonitas, são lindas, maravilhosas no papel, mas na prática não é nada daquilo que a gente percebe, que a gente tenta realizar. Né? Então, é uma situação complexa essa questão da escola, né, no que diz respeito à formação, principalmente formação docente, formação de professores melhores. Cada vez mais, né, os professores estão mais desmotivados por ambas as situações. Não vamos colocar aqui um ponto que faz com que haja um desestímulo. Né? O que eu preciso ter para os dias de hoje, para que eu possa, né, fazer dessa educação algo diferente? No mínimo, docentes que tenham uma formação dentro da escola, né, com estruturas incorporadas ao conhecimento, à pesquisa, à prática, à formação do seu serviço, à formação, né, da sua profissão no futuro. Tá? Pessoal, isso é parte do que está preparado para essa aula de hoje. Peço que vocês assistam esse vídeo também dos saberes docentes e formação. Termine de assistir o vídeo aqui com o Antônio. Me chamar de Antônio Novoa, é a pronúncia do português de Portugal. E a gente continua este assunto, tá, na próxima aula. Tá? Porque eu ainda quero falar com vocês aqui, tá, de Maurice Tardif, que é a sequência, né, daquele assunto lá, Cristiane Josso, tá? E aí eu encerro, né, esse processo da edificação dos saberes. Um pensamento bastante interessante que eu encontrei e que eu deixei aqui para falar para vocês, o primeiro deles. Todo professor mora dentro de uma pessoa. Todo aluno mora também. E só essa consciência amorosa é que poderá salvar a escola. Ainda mais agora, nesse tempo que vivemos. O segundo diz o seguinte, é de Rosaura Soligo. Dizem que os autores apoiados nas ideias, né, de William Clasper, que aprendemos. Olha como que nós aprendemos. 10% quando lemos. 20% quando escutamos. 30% quando observamos. 50% quando vemos e ouvimos. 70% quando discutimos com outros. 80%
quando fazemos algo. E 95% quando comunicamos nossos saberes. É isso, essa escala. Tá? É isso que a escola precisa. É isso que é necessário que nós possamos conscientizar os nossos discentes. Tá? É certo que a potência de aprendizagem ela se amplia ao se colocar em prática, ao dialogar, ao comunicar o que sabemos. Por isso, as correspondências por carta, as coisas que já não são mais utilizadas nos dias de hoje, eram tão importantes para a nossa formação. Porque é possível, ao mesmo tempo, ler, escutar, né, ouvir a nossa voz interior, tá, e refletir. Depois, praticar, nem que seja intencionalmente, mas praticar o que aprendemos. Observar nossas reações nesse momento de aprendizagem e de colocar em prática. Ampliar o conhecimento ao dialogar com o outro. E nos comunicarmos por escrito o que pensamos, o que sabemos e o que fazemos. Todos nós merecemos viver uma experiência desse tipo. Bacana essas duas linhas, né, de pensamento que nos reflete ao mundo de hoje, né, que nos reflete ao desenvolvimento, ao pensar, ao ensinar e ao assumir a profissão, né, o que está dentro do nosso íntimo, do que é ser docente. Tá bem? Pessoal, querem fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Alguma coisa aqui nesse momento? Hein? Vocês estão tão quietinhos aí? Será que vocês estão aí mesmo? O que vocês me dizem? Lordislane já respondeu aqui, Lordislane. Tranquilo, né? Deixa eu fazer uma chamada aqui. Quem que eu tenho aqui, então? Vamos lá. Eu tenho a Gabi. Vou pegar ali na relação ali. A Gabi. A Gabriela Lourenço. Da forma que vocês estão aparecendo para mim aqui, viu? A Gabriela Lourenço de Castro. A Rossana. A Rossana Cristina. A Lordislane. Lordislane está aí também. O Leonardo Kenzo. Leonardo está aqui. O Hamilton Chagas. Amanda Avelino. Né? Quem mais? Quem que eu esqueci? Quem que eu não chamei aqui? A Daiane estava aqui, não estava? Eu vi a Daiane entrando. Daiane, você está aí, Daiane? Vou colocar a presença aqui para a Daiane. Tá? Passa para ela que eu coloquei presença para ela lá. Esqueci de alguém? Não? Não se esqueçam, gente, tá? De assistir esses dois conteúdos aí. Tá? Assistam para que vocês possam concretizar essa linha de raciocínio sobre o método de ensino, segundo, né, esses historiadores, né, segundo esses fundamentalistas, né, do processo de ensino e aprendizagem. Ok? Pessoal, obrigadão.
A gente volta a se encontrar na próxima semana. Um abraço, boa semana. Na próxima segunda-feira, viu? Um abraço, boa semana e que essa aí seja produtiva para vocês. Tá legal? Obrigadão, gente. Até mais.